E assim nós chegamos o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos, é com muita alegria mais uma vez, mais uma oportunidade de juntos estarmos aí, né, compartilhando de mais uma porção da palavra do Senhor, palavra essa que nos alimenta, nos sustenta, né, e nos mantém aí na jornada espiritual rumo aí a Jerusalém celestial, né, que é a nossa esperança. A você que é presente conosco, nós agradecemos a Deus pela sua presença juntamente conosco, cultuando ao Senhor conosco, aonde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa estar aí te alcançando ao longo desse dia, abençoando sua vida, sua família, os seus projetos de vida. A Deus, nós agradecemos Ele mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Mateus de número 14, apenas o versículo 25 e 26, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Alta madrugada dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, alguma vez na sua vida você se enganou, né, vendo algo ou vendo alguém. Isso aí é fato que ao longo da nossa história muitas situações dessa nós vamos passar, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa achando que é uma outra pessoa, né? Às vezes a gente confunde até de carro, né? Isso, olha, vai tentar entrar num carro que é parecido com o nosso, não é? Ou alguma coisa desse tipo aí que os teus olhos te enganou, não é? E que te fez você achar que era quando na realidade não era, né? Isso acontece com pessoas, conforme foi falado, acontece com objetos, conforme foi falado. Né? Quantas vezes você vê uma pessoa se aproximando e você direciona até a ela, achando que é uma outra pessoa, quando você vai ver é quem você não conhece. A gente acaba até pedindo desculpa. Às vezes a gente chega para conversar com aquela pessoa que é desconhecida, achando que é alguém do nosso convívio. Isso aí é algo que os nossos olhos, né, muitas vezes nos engana. Isso aí é um fato na nossa vida. Por muitas vezes nós falamos assim: poxa vida, como eu me enganei feio, né? Muitas vezes nós falamos isso porque os nossos olhos nos enganam. Muitas vezes a nossa visão, né, ela é desfocada. Muitas vezes a nossa visão ela está distorcida, né? E muitas vezes a nossa visão ela está deformada, né, em cima daquilo que você está vendo, né, seja um objeto ou seja uma pessoa. E você passa achando que é o que na realidade não é. Pois bem, queridos, por que eu estou falando isso? Porque esta rápida reflexão hoje nós vamos concentrar dentro deste assunto uma visão distorcida, uma visão desfocada acerca de um fato que aconteceu com os discípulos e o Senhor Jesus. O cenário aqui era após a primeira multiplicação dos pães, olha. Assim que aconteceu a primeira multiplicação dos pães, no encerramento daquele fato, o Senhor diz aos seus discípulos entrar no barco e vai em direção ao outro lado, à outra margem. E a palavra vai dizer que o Senhor insistiu com eles para que eles assim o fizessem. E assim aconteceu. Enquanto ele estava acabando de despedir a multidão que havia ali, que estava ali, que tinha participado daquele grande milagre que era a multiplicação dos pães. Pois bem, só que o Senhor despede a multidão e o Senhor vai orar. E nisso o tempo ele vai passando. E diz a palavra de Deus que alta madrugada, o Senhor dirige ao encontro dos discípulos que estava sentido a outra margem, conforme era o combinado, mas porém de uma maneira sobrenatural.
a palavra vai nos dizer que o Senhor vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. E a palavra no versículo de 25, que foi o lido, a palavra vai dizer assim: alta madrugada, Jesus dirige a ele andando sobre o mar. E, quando eles viram, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Queridos, uma situação dessa é uma situação até difícil de compreensão, porque foge por completo que aquilo que é natural, né? Normalmente a gente vê uma pessoa aproximar da gente a pé, de bicicleta, de carro, ou algum outro meio, né? Ou algum outro meio, vindo pela rua, vindo pela calçada. Mas andar por sobre as águas é algo que foge do nosso entendimento, foge daquilo que é normal, e isso aqui entra numa área que ela é para quem tem fé, não é? Porque isso aqui é sobrenatural, e sobrenatural é somente para quem tem fé, e assim nós passamos a compreender pela nossa fé, mas o que diz respeito ao entendimento humano é fora de entendimento, né? A palavra de Deus, ela nos dá essa condição, e nós somos alcançados e agraciados pela fé e cremos fielmente na palavra de Deus e neste fato que a Bíblia aqui narra, que o Senhor ele vem andando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos que estava no barco. E a palavra do Senhor vai relatar que, ao perceber alguém se aproximando, e da forma que se aproximava, que era uma forma sobrenatural, porque ninguém anda sobre as águas, a palavra do Senhor vai falar que eles pensaram, né? Eles pensaram, eles formaram esta ideia, eles tiveram esta visão acerca de Jesus, que ele era um fantasma. Por quê? Porque aquilo ali não era coisa de humano. Na cabeça deles não era coisa de humano, como na realidade não é coisa natural. Então, eles atribuíram aquilo ali a um sobrenatural, só que é um sobrenatural mentiroso. Eles atribuíram a um sobrenatural fantasioso. Eles tiveram uma visão errada daquilo que eles estavam vendo, se aproximando deles, tendo em vista a palavra do Senhor nos relatar que eles foram tomados pelo medo. Tomados pelo medo. Uma vez tomado pelo medo, eles passaram a agir pelas suas emoções. Eles esqueceram até do mestre, olha. Eles esqueceram até da multiplicação que havia participado momentos antes. Tomado pelas emoções, tomado pelo medo, eles olham agora alguém se aproximando e vê que aquilo ali é sobrenatural, e eles atribuíram aquele sobrenatural a um fantasma. E diz a palavra de Deus que eles gritaram de medo. 12 homens gritando de medo. Nós não vamos aqui criticá-los, né? Porque se a gente estivesse no lugar dele, talvez nós seríamos um deles também, gritando de medo, né? Porque uma pessoa, quando ela é tomada pelo sentimento do medo, ele faz coisas, né? Homem vira criança, corre, e são reações que cada um de nós pode ter aí de maneira diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção, conforme foi falado nesse momento de reflexão, né, nesse rápido momento, é ficar e nesses poucos minutos aqui, apenas com essa questão, visão distorcida. Porque se a gente parar para analisar, com relação às questões de visão distorcida, a gente vai sempre entender que tudo que você olhou com uma visão distorcida, uma visão deformada, uma visão que não é real, trouxe prejuízo para você. Quando você tenta entrar num carro que não é seu, achando que é o seu carro, você fica com vergonha, né? Você fica com vergonha. Quando você direciona uma pessoa e passa a conversar com aquela pessoa, mas quando você vai ver, você se enganou só pela aparência,
Você fica com vergonha, você pede desculpa, né? Muitas vezes a gente dá até aquele tapinha nas costas, né? Se a pessoa for uma pessoa muito próxima, a gente dá um abraço, né? Quando você abraça com uma pessoa que é estranho, achando ser alguém conhecido seu, alguém do seu rol de amizade, e você entendeu aquilo ali, o que você fez, você fica com vergonha. Então o que nós aprendemos aqui? Que uma visão distorcida, uma visão que não é real, uma visão enganosa, ela só traz prejuízo, e nas questões espirituais a situação não é diferente. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, oh glória a Deus, quando nós olhamos para o Senhor e nós não atribuímos a Ele quem verdadeiramente Ele é na minha vida e na sua vida, nós estamos em prejuízo, querido. Nós estamos deixando de desfrutar, estamos deixando de ter o entendimento do seu poder na nossa vida, da sua graça na nossa vida, e automaticamente nós estamos deixando de desfrutar promessas da parte do Senhor, que é específica para aqueles que o reconhecem. Ficamos no prejuízo. E o mais triste dessa história é que quando você tem um engano qualquer, um engano normal de achei que era, aos meus olhos me enganaram, né? Por uma cor, por uma roupa, por uma forma de andar, alguma coisa assim, os prejuízos ficam aqui, são pequenos. Mas quando nós não atribuímos a Deus aquilo que é de Deus, quando a nossa visão acerca do Senhor ela é errada, quando temos uma visão errada acerca de quem é o Senhor, e passamos a nossa vida toda com esta visão errada, sem reconhecer Ele como Senhor de nossa vida, sem reconhecer Ele como Salvador de nossa vida, querido, aí o prejuízo ele é eterno. E uma pessoa dentro de um prejuízo eterno, conforme temos pregado aqui todos os dias, só resta a dor do arrependimento. É a palavra de Deus que nos dá essa orientação. Aí você pode virar para mim e falar, mas eu não acredito nestas palavras. É um direito que Deus te dá, pode não acreditar, mas você acreditando ou não, você é um homem eterno. Reconhecendo Cristo ou não, você é um homem eterno. Você foi feito para a eternidade. A tua alma, ela é eterna. Daí a orientação da palavra do Senhor, para quê? Para que nós possamos ter a visão certa, na pessoa certa, que pode suprir a necessidade da tua alma. E se eu olho para o Senhor com uma visão errada acerca de quem Ele é, não estou cumprindo o meu propósito, muito menos solucionando o meu maior problema. Aqui nós já falamos acerca de problema. Eu não estou desmerecendo o teu problema, não. Mas tem muitas pessoas que hoje vivem grande problema. Problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde, grandes problemas. A ponto de somente um milagre resolver problemas. Tem muitas pessoas hoje que estão na espera do milagre. Mas maior do que esta pessoa que está à espera do milagre, maior do que o seu problema, é problema espiritual. Porque este problema do milagre, a espera do milagre, ele acaba na sepultura. Agora, o espiritual não. Se o milagre não vir, ele acaba. Se é uma doença incurável, ela vai acabar numa sepultura. Um dia, problemas nesta terra se acabarão. Agora, problema da eternidade é para a eternidade. É o maior problema da vida do homem. Por isso que a palavra do Senhor nos dá a entender nas questões espirituais. Não pode haver visão distorcida. Não pode haver engano. Não pode haver dúvida. Não pode haver eu olhar, achar que era quando não é. Achar que é e eu atribuir que não é. Nós temos que ter muito cuidado para nós não inverter valores. É a palavra do Senhor nos instruindo. Esse é um texto maravilhoso, uma história muito conhecida, muito pregada e que todos os dias nos dá grandes ensinos. E eu gostaria de ficar só com 3 rápidos ensinos aqui, 3 rápidas lições aqui para a gente encerrar. Eu aprendo neste texto para nós ter muito cuidado com o nosso sentimento. Olha que coisa bacana, olha. Cuidado com os teus sentimentos.
Cuidado com o sentimento que você é tomado. Porque quando nós somos tomados por sentimentos, nós podemos ver aquilo que não é real. Nós podemos ver aquilo que não existe. Nós podemos ver aquilo que é fantasioso. E a palavra do Senhor vai falar aqui que eles tomados de medo, eles dominados pelo medo, eles influenciados pelo medo, eles olham para aquela pessoa se aproximando por sobre as águas e se esquece que eles tinham um mestre e atribui aquela pessoa a um fantasma. Cuidado com os teus sentimentos. Quando nós somos tomados pelo medo, nós podemos ter uma visão fantasiosa. Quando nós somos tomados pela nossa emoção, a situação fica muito mais delicada. Cuidado com as tuas emoções. Cuidado com os sentimentos do qual você está sendo tomado, para que a tua visão não te leve a ter atitudes que você venha a ter o dissabor de grandes prejuízos. As emoções nos faz nós falarmos o que nós deveríamos jamais falar. As emoções, os sentimentos vai fazer nós fazer atitude, tomar atitude das quais jamais poderíamos tomar. Os nossos sentimentos vai nos fazer ter pensamentos dos quais jamais poderia passar na nossa mente. Mas aí você fala assim: mas meus pensamentos ninguém vai saber. Meus pensamentos ninguém vai entender, mas Deus sabe. Existe pecado que ele se materializa pelos teus pensamentos. É a palavra de Deus. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com a tua visão. Cuidado quando você é tomado por sentimentos que pode te levar em uma visão desforcada a ter atitude que contraria e fere os princípios da palavra de Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que uma visão distorcida me faz ver quem não é como sendo e quem é como não sendo. Ou seja, inverter valores. Uma visão distorcida faz eu entregar a honra a quem não tem honra. Eu tirar a honra do dono da honra. É visão distorcida. É o que aconteceu aqui, é o que tem acontecido. Essa história se repete todos os dias na nossa vida. Todos os dias alguém olha para uma situação com uma visão distorcida e tira de quem é o dono e coloca nas mãos de quem não tem o merecimento nenhum. Visão distorcida. Conforme foi falado aqui, a visão distorcida faz tomarmos atitudes erradas, ter pensamentos errados. E quem tem atitude errada, pensamento errado, está tendo uma escolha errada. E uma escolha errada te traz prejuízo. É a palavra de Deus nos chamando a atenção nesta oportunidade. Cuidado com a tua visão. Muito cuidado com o teu entendimento acerca daquilo que você está vendo. Muito cuidado com o teu entendimento acerca da palavra de Deus. Muito cuidado com o teu entendimento acerca da pessoa do nosso Deus. Com relação à pessoa do Filho de Deus. Com relação à pessoa do Senhor Espírito Santo de Deus. Muito cuidado com a tua visão em relação a estas questões. Muito cuidado com a tua visão em relação àquilo que envolve o reino de Deus. E para a gente fechar aí, eu aprendo aqui uma outra coisa, olha, que uma visão distorcida me faz achar. Olha que coisa interessante. Uma visão desfocada me faz achar. Quantas vezes a gente até bota a mão assim na testa, assim, né? Para forçar mais a visão, para tentar enxergar lá mais longe, para ver, será que é verdadeiramente quem eu estou pensando? Aí eu acho que é. Muito cuidado com acho. No reino de Deus não existe acho.
O Senhor tira esta situação da minha vida. Eu não posso achar no reino de Deus. Eu tenho que ter certeza. Eu acho. No reino de Deus não existe acho. Ou é ou não é. Ou somos ou não somos. Ou o Senhor está comigo ou o Senhor não está. Ou eu pertenço ao Senhor ou eu não pertenço. Ou eu sou um obediente ou eu não sou obediente à palavra de Deus. Não existe acho no reino de Deus, e uma visão distorcida, ela me faz achar que eu sou quando eu não sou. Achar que eu tenho quando eu não tenho. Achar que eu posso quando eu não posso. Nós não fomos feitos para achar, queridos. A palavra do Senhor nos dá a possibilidade da certeza pela graça da presença de Deus na nossa vida. Você não pode jamais olhar e falar assim, eu acho que Deus me ama. Não! Não tenha esse sentimento. O Senhor, Ele te ama. Eu acho que Deus é um Deus que mais ou menos cuida de mim. Não! Não pensa dessa forma. O Senhor, Ele é Pai por inteiro e por isso que Ele te quer por inteiro. Por isso que meio termo no reino de Deus não existe. Daí a orientação da palavra do Senhor, porque tudo isso começa, todos esses problemas aqui mencionados começa com o quê? Com uma visão distorcida. É eu olhar sem um entendimento real, né, do Senhor, porque a questão aqui é a questão espiritual, que nós estamos falando aqui é questão espiritual. Eu não posso atribuir o Senhor menos do que Ele é. Eu não posso tirar do Senhor aquilo que pertence a Ele. Mas para isso eu tenho que ter a visão real de quem Ele é na minha vida. De quem Ele representa na minha vida. E a triste realidade, Áurea, já te passando a palavra, já a triste realidade nestas questões é que a visão distorcida faz a gente olhar para o Senhor e só ver alguém que cuida de mim, alguém que supre minhas necessidades, alguém que na hora de uma enfermidade é que me dá a cura. Isso é visão distorcida. O Senhor pode fazer? Pode curar? Pode, mas não é o propósito dele esta visão sua. Porque a nossa visão em relação a Deus, em relação ao Senhor Jesus, o seu Filho, é que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Enquanto você não tiver esta visão em relação ao Senhor Jesus, a tua visão vai estar desfocada, a tua visão vai estar distorcida, a tua visão não vai ser uma visão real, porque o propósito do Senhor é ser visto pelos teus olhos, ser enxergado pelo teu coração, de que Ele é o Senhor da tua vida, fazendo ou não fazendo, curando ou não curando. Este é o propósito de Deus. Isso tem peso de eternidade. Cuidado com a tua visão, querido. Muito cuidado da forma que você tem enxergado o céu. Amém, glória a Deus, palavra maravilhosa, né, Ivan? Então, eu prestando atenção na mensagem, pude perceber o quanto a gente perde, né? Nós perdemos muito quando nós andamos com a nossa visão comum. Esquecemos, né, de estarmos aí ligados e atentos e pedindo ao Senhor uma visão ampliada que possa enxergar o Senhor Jesus do tamanho que Ele é, com o poder que Ele tem. Como você já disse, o mesmo Jesus que tinha acabado de multiplicar pães, andar por cima das águas, é espantoso? É. Mas e multiplicar pães? Se você for na padaria comprar 2 pães, você estiver precisando de 4 pães, você consegue aumentar mais 2 pães? Não tem como. Não tem como. Só Jesus faz isso. Então, Ele tinha multiplicado pães, coisa que para os discípulos também é sobrenatural. É sobrenatural. Eles jamais poderiam fazer aquilo. E uma coisa que nós vemos é que o milagre do Senhor, o Senhor Jesus, Ele agrada da nossa fé e Ele opera milagres e maravilhas de acordo com a nossa fé. Aí eu fiquei imaginando, enquanto você pregava, imagina aqueles discípulos, eram quantos que estavam lá vendo? Então, imagina eles todos glorificando o nome do Senhor e olhando e enxergando Jesus como Ele é. Como Ele é.
Olha lá ele vindo sobre as águas. Olha outro milagre sobrenatural. Ainda há pouco ele multiplicou pães, agora ele está ali fazendo outra coisa sobrenatural. Ele está vindo andando sobre as águas. É o nosso Jesus. Imagina eles enxergando Jesus como ele era. O Filho de Deus, né? Reconhecendo, identificando Jesus como um homem do sobrenatural. Daí a pouco estaria todos eles andando ali naquele mar, caminhando por cima das águas ali, juntamente com Juntamente Jesus. com ele. Então hoje nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos aquilo que o Senhor Jesus tem para nós nessa terra. Às vezes você está me ouvindo e vai dizer assim: ah, Áurea, mas sobrenatural foi para os dias que Jesus andou sobre essa terra. Não, meu querido. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 12 ao 14, você pode abrir a sua Bíblia aí e ler que Jesus não limitou milagres nessa terra porque ele foi para o céu, não. Ele disse que obras maiores farão. E tem acontecido, né? Olha, Aquele que tem crê acontecido em mim. Então, os milagres não ficaram limitados porque Jesus foi para o céu. Não, ele prometeu que enviaria o Consolador. E enviou mesmo. E sobrenatural tem acontecido na vida daquele que crê. E vai continuar acontecendo enquanto a igreja do Senhor estiver nessa terra. Porque é promessa, né? É promessa dele. Se foi ele que diz que obras maiores, aquele que cresce nele iria fazer, é porque é promessa dele e ele é fiel naquilo que ele promete. E nós temos que estar sempre ligados e com a nossa fé firmada naquilo que não é dessa terra. Nós ouvimos aí na voz da Ruth Assunção que nós não somos dessa terra. Nós não pertencemos a essa terra. Nós precisamos viver como se nós não fôssemos daqui, para estarmos sempre ligados no sobrenatural, né? Porque nós temos que entender que nós não podemos esquecer daquilo que Jesus faz hoje. Ah, Senhor, nós estamos precisando aqui do sobrenatural. Nós oramos e Ele manda, mas quando é amanhã nós já esquecemos. Aí Ele vem de novo fazendo o sobrenatural, nós pensamos que é um fantasma. Aí tem que começar tudo de novo. Lá no capítulo 14 de Mateus, versículo 27, né, ele diz, Jesus imediatamente lhes diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Precisou de Jesus lembrar, e sou eu. E quem é ele? Aquele que pode te ajudar aí na sua batalha que você está vivendo. Aleluia. Aquele que pode te curar da enfermidade que você está vivendo. Aleluia. Nela. Aquele que pode te salvar se você ainda não tem convicção da sua salvação. Glória aquele que pode mudar sua história, mudar Aleluia. Sua sorte de vida, como nós temos visto Ele fazer. Que nesta tarde o sobrenatural do Senhor esteja aí no seu coração e na sua mente. Aleluia. Vamos ficar com essa palavra dele, então, fechando essa linda história, né, que a palavra de Deus nos traz. Não temas, sou não eu. Temas. E esse sou eu continua ecoando, né, Áurea? Ecoando nos ouvidos de todo quanto crê que Ele é, né, quem pode mudar a nossa história de vida. Que Deus te abençoe, querido. Mas para isso eu preciso de ter a visão. Preciso de ter a visão, né? Sadia, né? Sadia. Uma visão sadia, uma visão ampliada. Caso contrário, tomado pelas emoções, a visão sempre será distorcida. Mas que esse não venha a ser o seu caso. Que você possa ter uma visão ampliada pelo Espírito Santo de Deus, né? Para que você possa reconhecer a grandeza de Deus na sua vida. Possa reconhecer que o Senhor, Ele é e tem muito mais para você. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela graça do Senhor, ó Deus, que chega até a nossa vida através da palavra do Senhor, nos confortando, nos consolando e nos dando a esperança de que o Senhor é suficiente para nós. Assim nós oramos agradecidos. Reconheço a tua bondade. Oro, Senhor, por cada um daqueles que é presente conosco, abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.